Inglês do cotidiano. Tema da aula: The Alphabet and Spelling. O alfabeto e soletrando. Aula 1.4. Primeiramente, vamos conhecer o som de cada uma dessas letras em inglês. Nós temos as letras da cor preta e ao lado de cada letra nós fizemos aqui um esquema sobre a representação fonética. Essas informações aqui ao lado de cada letra é apenas para a gente lembrar sobre como é essa pronúncia. So listen and repeat. Ouça e repita. A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Procure estudar essa primeira parte do vídeo diversas vezes. Ouça, repita e você exercite bastante a pronúncia de cada uma dessas letras até você adquirir uma grande segurança quanto ao som de cada uma dessas letras. A partir daí, você pode dar continuidade ao estudo dessa aula, que o próximo assunto já é soletrando. Ou seja, nós vamos aí aprender a soletrar as palavras em inglês letra por letra. Bom, então a partir do momento que você passou por aquela primeira fase, dominando os sons das letras, agora na prática vamos observar, vamos estudar sobre algumas perguntas que nós podemos fazer para uma pessoa quando nós queremos que ela soletre uma determinada palavra para nós. Ou seja, uma pessoa ela diz uma palavra e nós não lembramos como escreve aquela palavra. E nós queremos que a pessoa soletre para nós. Então, nós podemos aqui fazer a seguinte pergunta. How do you spell? E em seguida você vai dizer a palavra que você tem curiosidade de saber como soletrar.
Então, essa pergunta significa: como você soletra? Aí você vai dizer a palavra que você deseja que ela soletre. Temos aqui exemplos de algumas palavras em inglês. Então, a primeira palavra é pen, que significa caneta. Então, se você quer perguntar como é que soletra a palavra pen, em inglês você vai perguntar: How do you spell pen? Como você soletra pen? E a pessoa pode responder: It's P-E-N. It's P-E-N. Traduzindo é P-E-N. E assim nós vamos fazer essa mesma pergunta para outras palavras. A próxima palavra é ball. Ball significa bola. How do you spell ball? It's B-A-L-L. Neste caso, quando nós temos um duplo L ou duplo O, ou qualquer outra letra que venha a repetir numa sequência, nós podemos falar double, e aí a gente fala a letra que se repetiu duas vezes. Neste caso, da palavra ball, como eu tenho um duplo L, o L se repetiu duas vezes, eu posso falar double L. Double L. Ou simplesmente, eu posso repetir o L duas vezes. Eu poderia dizer It's B-A-L-L. Está correto da mesma forma. Ou podemos falar como está escrito aí nesse slide. It's B-A-L-L. Ou seja, traduzindo é B-A-L-L. Próxima palavra é book, que significa livro. How do you spell book? It's B-O-O-K. Próxima palavra, notebook. Notebook, que significa caderno. How do you spell notebook? It's N-O-T-E-B-O-O-K. Próxima palavra, chair, cadeira. How do you spell chair? It's C-8-A-I-R. Próxima palavra, table, mesa. How do you spell table? It's T-A-B-L-E. Próxima palavra, window, janela. How do you spell window? It's W-I-N-D-O-W. Vamos analisar aqui um exemplo de uma pergunta que pode ser feita. What's your last name, please? What's your last name, please? Qual é o seu último nome? It's Cordeiro.
Então, digamos que uma pessoa pergunta para outra, qual é o seu último nome, por favor? E a pessoa diz, e aí ela fala o nome Cordeiro, It's Cordeiro. Nesse caso, se a gente quer pedir que a pessoa soletre a palavra Cordeiro, nós podemos fazer a seguinte pergunta: Could you spell your last name, please? Could you spell your last name, please? Você poderia soletrar o seu último nome, por favor? Ou nós podemos fazer a seguinte pergunta: Could you spell it, please? Você poderia soletrar isso, por favor? Ou podemos perguntar: Could you spell that, please? Você poderia repetir isso, por favor? Ou nós podemos perguntar: Could you spell Cordeiro, please? Você poderia soletrar Cordeiro, por favor? Então aqui nós temos diferentes perguntas que a gente pode estar fazendo, né, para a pessoa quando a gente não entende uma palavra. Aqui nós temos outro exemplo. Digamos que uma pessoa pergunta para outra: What's your middle name, please? What's your middle name, please? Qual é o seu nome do meio, por favor? E em seguida a outra pessoa responde: It's Santos. É Santos. Então, nós poderíamos aqui perguntar: Can you spell? Nesse caso, né, como nós estamos aqui agora nos referindo ao nome do meio, o ideal seria a gente perguntar: Can you spell your middle name, please? Você pode soletrar o seu nome do meio, por favor? Então aqui nós temos aqui as mesmas perguntas que nós vemos anteriormente, porém com uma pequena diferença, que agora nós temos a palavra can, que significa poder. Então, can you spell? Você pode soletrar? Ou você usa a palavra can, ou você pode mesmo usar a palavra could. Could you spell? E aí, em seguida você diz a palavra que você quer que a pessoa soletre. Ou também nós podemos perguntar: How do you spell? E aí, em seguida você diz a palavra que deseja que a outra pessoa soletre para você. Então nós temos aqui esses exemplos aqui dessas três formas diferentes de perguntar ou de pedir para uma pessoa soletrar uma determinada palavra. Nós temos essas variações aqui de perguntas. Vamos acompanhar esse breve diálogo. What's your name, please? Qual é o seu nome, por favor? It's Marco Cordeiro. É Marco Cordeiro. How do you spell Marco? Como você soletra Marco? It's M-A-R-C-O. É M-A-R-C-O. What's your last name again, please? Qual é o seu último nome? Novamente, por favor. My last name is Cordeiro. Meu último nome é
cordeiro. Right. How do you spell it? Certo. Como você soletra isso? That's C-O-R-D-E-I-R-O. É C-O-R-D-E-I-R-O. Bom, e quando nós temos um nome composto, ou seja, o nome formado por duas palavras? Temos aqui o exemplo de uma região do Brasil chamado Belo Horizonte. Então, esse é o exemplo de um nome composto. Nome de uma região que vai levar dois nomes, né? Belo Horizonte. E nesse caso, como é que nós vamos soletrar um nome que é composto? Vamos observar aqui o diálogo. Where are you from? Where are you from? De onde você é? E em seguida a outra pessoa vai responder. I'm from Belo Horizonte. I'm from Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte. E a outra pessoa não sabe como escrever Belo Horizonte. Ela tem curiosidade. Então ela vai perguntar: How do you spell it? How do you spell it? Como você soletra isso? Vamos aqui observar como é a regra para soletrar um nome composto. A outra pessoa responde: It's B-E-L-O. Aí em seguida nós temos o espaço, né? Ou seja, a distância entre a palavra belo e horizonte. Então, nesse caso, após nós soletrarmos aí a primeira parte do nome, em seguida nós iremos falar capital. Capital. É como se você estivesse dizendo espaço, e aí na sequência você vai soletrar a outra parte do nome. 8, O, R, I, Z, O, N, T, E. Então, nós vamos utilizar a palavra capital, que vai ser como se a gente estivesse falando espaço, e aí nós vamos continuar soletrando. Nesse caso, se eu vou soletrar a palavra Belo Horizonte, eu não posso soletrar direto Belo, depois Horizonte, tudo numa sequência só. Eu preciso, no meio desses dois nomes aqui, falar a palavra capital. Capital. Então vamos ver aqui o exemplo de um diálogo. What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? I'm Maria Vitória. I'm Maria Vitória. Eu sou Maria Vitória. Percebam que aqui nós temos um nome composto e, além disso, nós temos um acento agudo na letra O. Então, como é que eu vou mencionar esse acento na língua inglesa? Então, a resposta, né, após a pessoa se apresentar, a outra teve curiosidade e perguntou: How do you spell it? Como você soletra isso? E a pessoa responde: It's M-A-R-I-A. Capital.
V, I, T, O, with acute accent. Vamos aqui repetir apenas esse trecho que está na cor verde, depois, né, da letra O. With acute accent. With acute accent. Que significa com o acento agudo. E depois nós concluímos com as demais letras. R, I, A. Vamos ler novamente essa resposta, agora de uma forma, né, contínua. It's M, A, R, I, A, capital V, I, T, O, with acute accent R, I, A. Traduzindo aqui, né? É M-A-R-I-A espaço V-I-T-O com acento agudo R-I-A. Nesse caso aqui, nós temos o outro exemplo de uma palavra que tem um outro acento, que é o cedilha. Em inglês, nós falamos cedilla. 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 Vamos acompanhar o diálogo. What's your name? Qual é o seu nome? I'm França. Eu sou França. How do you spell it? Como você soletra isso? It's F R A N cedilla A. Traduzindo aqui essa resposta é F-R-A-N cedilha A. Um outro acento também que nós aprendemos a falar em inglês é till. Então nós temos aqui o acento do till que está sobre a letra A. Vamos analisar esse diálogo. What's your name? Qual é o seu nome? I'm João. Eu sou João. How do you spell it? Como você soletra isso? E a pessoa vai responder, it's J-O-A with tilde. With tilde. Tilde. Depois, O. Traduzindo, é J-O-A com tio O. Aqui nós chegamos no final de uma aula de inglês. Peço que vocês revisem essa aula diversas vezes, porque este conhecimento ele é muito importante e ele é base para a gente entender vários outros conteúdos da língua inglesa. Eu desejo um excelente estudo para todos, que a paz do Espírito Santo esteja sempre com todos nós. Aqui vai um forte abraço e até a próxima.